do Senhor, tudo bem com você? Vou falar hoje sobre uma declaração de Jesus ao ele dizer: Eu sou a porta. Abre a sua Bíblia em João 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. E o 10 diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus diz que ele é a porta e que ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta que nos leva à vida eterna. É a porta da provisão. É a porta que nos conduz a uma vida eterna. Então eu quero ler para exemplificar Jesus a porta, Romanos 5. Abre aí a sua Bíblia. Diz assim: Tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então temos paz com Deus ao sermos justificados. Temos acesso a essa graça por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, pela sua obra redentora na cruz, ele nos justifica e nos abre a porta para o acesso a Deus. Então, pensando nesse tema sobre porta, eu pensei em falar muitas coisas. A gente pode abordar primeiramente sobre a salvação, né? Cristo, a porta da salvação. Mas a Bíblia ela vai dar alguns exemplos sobre porta, então eu quero também falar nessa hora. Mateus 7 vai dizer assim: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então Cristo é a porta que nos conduz à salvação. Gera em nós um arrependimento, gera em nós uma mudança, uma transformação de vida. A graça que transforma a nossa vida. Então, fala de um caminho estreito, mas é um caminho moldado pelo Espírito Santo de Deus. E fala também de um caminho largo, que é um caminho oferecido pelo diabo, né? Então a gente tem que estar atento aos caminhos, porque a Bíblia diz que ao homem tem caminhos que ao homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Então estejamos atentos a esses caminhos, para onde eles estão nos levando. Eu quero falar também, lá em Apocalipse, foi escrito cartas às igrejas, e eu destaquei duas que falam sobre porta. A primeira é a de Filadélfia, e aí é falado assim: eu conheço as tuas obras, sei que você é fraco, tem pouca força, mas a porta que eu abri diante de ti, ninguém pode fechar. Então é declarado ali que aquela igreja é considerada até fraca, tem pouca força, de repente não é uma igreja de grande potência, mas de grande multidão, de multidões, tem poder de Deus, mas não é uma igreja que está associada ao mundo. E aí fala assim: eu sei que a porta que eu abri diante de vocês, ninguém pode fechar. Tem também aqui uma outra igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então, para essa igreja, Jesus está do lado de fora, porque ele está à porta e está batendo. Ele não entrou ainda no coração das pessoas. Então, ele ainda está do lado de fora. Então, é tempo da gente refletir qual o lugar que Jesus tem tido na nossa vida. Se ele é prioridade na nossa vida. Se nós servimos ao Senhor com alegria. E pensando também em todo o contexto aqui, eu queria compartilhar com vocês esse segundo versículo que foi lido. O primeiro disse: eu sou a porta,
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então, Jesus a porta. Mas o segundo vai falar o ladrão. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E aí, quando a gente vê aqui esse contexto, a gente até faz de imediato associação ao diabo, a Satanás. Mas o contexto aqui, alguns estudiosos vão dizer que Jesus estava falando dos escribas e fariseus. E aí Jesus chega a dizer que eles são cegos, que eles atam fardos pesados, que eles são hipócritas, que eles falam, mas não cumprem, e que eles são filhos do diabo. Jesus chega a dizer isso. Então, o contexto ali está dizendo que eles são ladrões, ou seja, eles não se salvam e nem deixam o povo se salvar. Tem um versículo que diz assim: atam fardos pesados, ai de vós, pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixai entrar os que querem entrar. Então eles atavam fardos tão pesados que nem eles entravam porque eram hipócritas, mas também não deixavam o povo entrar. Eles meio que bloqueavam porque eles eram cegos. E pensando em cegueira, a palavra de Deus diz que o diabo ele cega, né? Que ele cega a humanidade para que ela não veja esse caminho e para que ela não veja essa porta que é Jesus, a porta da salvação. E pensando nisso, algo que é muito falado, que às vezes muitos vão dizer assim, para tentar cegar, o inferno não existe, esse negócio de eternidade também não existe, então é uma forma de cegar. Ah, demônio, isso não existe, isso é imaginação, é uma forma de cegar o entendimento. Então pensando nisso, eu quero ler para vocês em Apocalipse 20, diz assim: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, e dia e noite será atormentado para todo sempre. E também Apocalipse 22 diz: e os que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago. Então fala aqui de um lago de fogo que arde dia e noite, é a morte eterna. Quando nós falamos da vida eterna, existe também a morte eterna. Só que aqui está dizendo que esse lago de fogo foi preparado para o diabo, para Satanás, para o falso profeta, para a besta, para todos que seguem esse ensinamento. Mas a vida eterna foi preparada para os salvos, para todos que creem no nome de Jesus. Então, eles tentam colocar na nossa mente que isso não existe, que o inferno não existe, que o lago de fogo não existe, que essa história de vida eterna não existe. Chegam ao ponto de dizer que o próprio Jesus é um faz de conta. Mas nós temos que ter a certeza que Jesus é a porta, que a salvação é real e que a vida eterna também é uma realidade para todos que creem. Diz o texto assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma verdade eterna. Deus nos amou para que a gente possa ter a vida eterna. Deus não se agrada que nenhum se perca, mas Ele quer que todos alcancem a salvação. Mas para isso a gente precisa crer. Crer é uma responsabilidade. Então creia que Jesus é a porta que vai transformar a sua vida. Eu agradeço por tudo, agradeço por todos que vão assistir esse vídeo, agradeço a Deus por me proporcionar levar essa palavra para a sua vida. E que o Senhor, através do Espírito Santo, esclareça mais e mais na sua mente qual a vontade dele para a sua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e creia que Jesus é a porta da salvação. Ele é a própria vida e é uma vida abundante. Eu agradeço. Muito obrigado. Um abraço.